Sou Márcia Raiol, sou terapeuta floral e fui convidada para falar sobre o tema Enfrentando os Medos com Baba Yaga. O meu encontro com Baba Yaga, ele começou em 2011, quando a UND me convidou para falar, para fazer o grupo de leitura de um dos temas do livro Mulheres que Correm com os Lobos. O convite veio em 2011, e eu fui assimilando o convite, porque um dos meus medos era falar em público, trabalhar com grupos. E esse já foi meu grande desafio. E quando foi em fevereiro de 2012, já trabalhando o tema, pensando, eu escolhi trabalhar o tema Vassaliza, e as 9 tarefas dela, esse encontro dela com Baba Yaga. Mas, ao mesmo tempo que eu aceitei o desafio de fazer isso, eu tinha muito receio, muito medo, muita insegurança do que eu ia fazer, como é que eu ia conduzir o grupo. E aí fui amadurecendo. O encontro, ele se deu o conto, ele se deu em 7 meses, 7 encontros. E eu comecei a construir. O dia que foi marcado, o mês que foi marcado para começar, eu ainda não estava bem seguro do que eu ia fazer. E assim, não apareceu ninguém. E eu fiquei super feliz, porque me dava mais um respiro para pensar no trabalho. E aí, nesse um mês, eu comecei a pensar. E aí eu preparei um caderno, que era todo feito de saco de café usado. Ele era todo recortado, Essa era a capa dele. Na frente eu coloquei uma das frases da Baba Yaga, um papel manteiga com as beiras queimadas, e dentro eram folhas de papel reciclado, em branco, Porque a minha proposta para o grupo foi viver uma jornada com a Baba Yaga, e despertar essa intuição. E assim nós fizemos. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo o quão forte é esse papel da Baba Yaga. E que com todas as minhas ideias cristãs, vindas de uma família católica, como isso entrava em conflito comigo. E assim, que medos eu tinha. Baba Yaga entrou na minha vida nessa época, e até hoje eu brinco com a UND Ariquecê, que ela é a minha Baba Yaga, porque ela é aquela pessoa que me dá tarefas, ela me desafia sempre, me coloca questões, me propõe a vencer meus medos, e eu faço isso até hoje. E hoje eu vejo Baba Yaga em tudo. Eu vejo Baba Yaga nas pessoas, nas situações boas, nas situações ruins, porque a gente, eu, pelo menos, venho com essa ideia de certo e errado, céu e inferno, a donzela e a vadia. E essas ideias, elas foram sendo trabalhadas ao longo do tempo. E eu acho que Baba Yaga, quando ela chega para te dar uma lição, E que não é boa nem ruim. Nós temos a ideia de que situações que se apresentam na vida da gente são ruins, mas elas não são ruins, elas são lições. Isso não é feio, Eu não gosto de apresentar a Baba Yaga como a gente vê nos contos, Uma mulher velha, feia, com uma verruga no nariz. Eu acho que Baba Yaga é bonita.
é uma mulher sábia, né? E a sabedoria, ela te deixa bonita. E acho que somos nós, né, que vemos com todos os nossos preconceitos, né, essa coisa feia. Então, eu não gosto de apresentar a Baba Yaga assim, né, com esse estereótipo. E Baba Yaga para mim é beleza, é ensinamento, muita coisa já limpou. E a gente às vezes não tem ideia, né, de quanta sujeira a gente tem, de quanto medo, quanta treva. Eu lembro que há uns 7 anos atrás eu cheguei em casa, sentei no sofá, na sala com a minha filha e falei para ela assim, olha, hoje a bruxa estava solta. E o que eu queria dizer? Né? Eu queria dizer que coisas ruins tinham acontecido. Mas ao mesmo tempo que eu falei isso, eu refleti. Né? Mas o que eu estou falando? Né? Que ideia é essa? E desse dia pra cá, né, eu nunca mais falei isso, né? Eu acho que eu tomei consciência disso. Provavelmente, né, ainda tenho outras coisas para limpar, para vencer, né, para jogar luz, né, para conhecer. E isso vai aos poucos. Isso em relação a Abrauíca. A Abrauíca eu conheci por volta, não lembro bem se em 2007 ou 2008. Eu comecei a participar dos encontros, eu recebi um e-mail, levei um monte de amigas, achei as propostas boas, círculo de leitura, reflexões, e de todas as pessoas que eu levei, só eu fiquei até hoje, né, com o grupo. E assim, o que eu acho bonito nisso, né, é a aceitação. Né? Eu com toda a visão cristã, com todas a carga que eu trago, né? Eu sou bem aceita, né? Eu convivo em harmonia com todo mundo, né? E a gente procura fazer trabalhos que sejam bons. Ainda falando de Baba Yaga, né, o que me fez escolher esse tema foi a questão da transmissão de bênção, né, do despertar da intuição do feminino. Vassalisa é a menina que vai na floresta pegar o fogo para aquecer a família, porque o fogo da casa havia apagado. Então é ela que sai nessa busca. E ela tinha uma boneca no bolso, né, que ajudava, né, que era a própria intuição dela, né, que guiava ela nesse caminho. Então, ela passou por 9 etapas. Né? A primeira etapa do enfrentamento com a Baba Yaga foi permitir a morte da mãe boa demais. A segunda etapa foi denunciar a natureza sombria. A terceira etapa foi aprender a navegar nas trevas. A quarta etapa foi encarar a megera selvagem. A quinta etapa foi servir ao não racional. Depois, separar isso daquilo. A sétima etapa foi perguntar sobre os mistérios. A oitava foi aprender a ficar de pé nas 4 patas. E a nona foi reformular a sombra. Então, essas foram as etapas que Vassalisa passou. E ela fala muito, né, sobre as etapas que a gente passa nessa busca. Né, porque
você só encontra esses caminhos, você só encontra a Baba Yaga se você estiver procurando, né? Baba Yaga, ela não se apresenta para quem não está procurando. E assim, em relação a Baba Yaga, né, eu deixo a pergunta que ela faz e que a gente precisa responder, né? Porque o trabalho todo ele foi feito nisso, que as jornadas que a Vassalisa fez foram apresentadas e cada um construiu o seu texto, né? Se via dentro dessa história e a partir daí procurava tomar consciência, né? Trazer à tona ou ficar atento, né? Se nunca tivesse encontrado com Baba Yaga e quisesse, né, que ficasse atento. E a pergunta que fica da Baba Yaga, ela pergunta isso para Vassalisa: você veio aqui por conta própria ou você foi mandada por alguém? Então isso eu deixo para vocês refletirem em relação a Baba Yaga e a lidar com os medos, né, a ter esse enfrentamento, porque não tem aprendizagem sem enfrentamento. Depois do trabalho com a Baba Yaga, eu fiz mais algumas coisas. Fiz o trabalho com a jornada dos 12 trabalhos de Hércules, mas fiz um trabalho que foi bem longo, que foi a celebração da roda do ano. Eu fiz durante muito tempo a celebração dos sabás, né, com o universo das danças circulares. E assim, todos os trabalhos, eles trazem um aprendizado e a gente precisa ficar atenta, né, às lições de cada aprendizagem, né? O que é que Baba Yaga, qual é a etapa que você está com Baba Yaga? E um desses trabalhos, eu lembro que eu estava fazendo um Iuli, e eu tinha preparado todo o trabalho, toda a roda, o centro, tinha construído todas as danças, né? E eram os sábados que aconteciam, e na sexta-feira eu decidi mudar tudo. Eu mudei as danças, eu mudei o centro, eu comprei, né, umas flores amarelas, desmanchei e fiz uma espiral de flores para falar do Iuli. E nesse dia, uma colega nossa, a Dani, que é professora da UEPA, ela levou os alunos dela. E a Dani levou os alunos do curso de licenciatura em ensino religioso da UEPA. E entre os alunos, a grande maioria eram pessoas da igreja quadrangular, tinha esposa de um pastor da Assembleia de Deus, tinham várias religiões. E o que é que eu percebi? Que a mudança, né, que eu fiz, ela foi propícia, né? Foi possível, através da linguagem da dança, falar de uma celebração, né, não cristã, de forma tranquila, e que todo mundo entendesse, e que ninguém ficasse constrangido, né, de participar daquilo. Lembro também um trabalho que esse foi a Ondê que conduziu, que foi centrado no livro chamado Elementos da Deusa. E a primeira deusa que se apresentava era a energizadora, aquela que te dá movimento, né? Isso até hoje eu não esqueço, porque tudo que você faz, você tem que ter movimento, né? É o primeiro ato, né, dessa busca, desse trabalho que a gente vai construindo. E as lições vêm, e a gente vai entendendo, né? Essa é toda uma construção que a gente faz. O último trabalho que eu fiz agora, eu trabalhei a deusa Vênus, mas a Vênus na perspectiva do povo Toltec, né? Que é uma Vênus muito diferente.
E eu precisava fazer o link, né, da deusa Vênus com Maria, né, com a luta de Maria, com toda a trajetória que ela teve, né, na vida dela, desde a concepção do menino Jesus, né, até o Calvário, o sofrimento dela, né, o trabalho que ela fez depois. Então tinha que fazer um link. E o que é que eu percebi? Que eu fui inspirada, né, muito pela deusa, porque para mim não foi um trabalho muito fácil. Tinham pessoas de diversas religiões e a gente precisava fazer um link, né? O centro da discussão, o centro do encontro era Maria. Então trazer isso com danças, trazer isso com meditação, trazer isso com a proposta da deusa. Mas tem uma coisa que eu acho importante falar, que não é... Eu não quero passar a ideia que a gente canaliza isso tudo, né? Que essas coisas vêm, né? E que a gente faz essa transmissão, né? É a bênção de mãe para filha. Só que atrás disso tem muito estudo, tem muito trabalho, né? Tem muita dedicação, né? Então, ao mesmo tempo que a gente recebe essa bênção, né? Essa inspiração, e que faz essa fala, né, da Deus, e consegue fazer conexões, e consegue fazer com que as pessoas entendam, ela tem dois lados, né? O lado sutil, que é a inspiração que a gente recebe, mas também tem a nossa dedicação, né? São horas de estudo, é praticamente 24 horas de dedicação, né? Vivendo o trabalho, vivendo o que vai ser construído, né? Seja com uma contação de história, seja com uma dança, ou com uma palestra, né? Da forma que a gente dispuser no momento, para fazer o trabalho, para falar sobre isso. E você tem que estar preparado, né? Você tem que estar na busca. Então você tem que ter vontade, tem que ter a primeira energia, né, para te colocar em movimento. E eu aprendi isso nesse convívio com a Abra, né? Pela dedicação que eu vejo, pelo trabalho que tem, pela entrega que tem, né, na construção, né? É muita responsabilidade, é muita dedicação. A Abra Wicca, né? E a forma que eu penso é como se fosse esse brinquedo de encaixe, né? Para mim, a Abra, ela é esse círculo, né, que acolhe todas as formas. Então tem espaço para todo mundo. E aí cada um vai decidir, né, se mantém a sua forma de pensar, de agir, ou se vai modificando, né? Vai entendendo algumas coisas e vai aprimorando, aprendendo junto, até entendendo, né, que cada um tem uma forma e que eu não posso pegar uma figura, uma situação, né, e tentar enquadrar em todos os cantos. Então são as múltiplas religiões, as múltiplas formas de pensar, as múltiplas formas de agir, mas em algum ponto a gente tem uma ligação, a gente tem um elo, né? E a Abra Wicca, para mim, ela faz isso, né? Ela faz esse elo, ela é acolhedora, muito acolhedora. Eu me sinto muito acolhida no grupo e aprendo muito, né? E aprendo muito com todos, até aceitar os finais de ciclo, né? As lições que a Baba Yaga traz pra gente,
e que elas têm um fim, elas terminam. Então as situações terminam, as relações terminam, outras começam, né? Como esse grande círculo. E a Abraoíca, ela me faz entender isso, né? E entender que tem múltiplas formas. Como é que a gente acolhe isso, né? Como é que a gente recebe isso? Eu agradeço muito, né, a todo esse convívio com a Abra, a toda a aprendizagem recebida e a Baba Yaga, né, que faz com que eu enfrente meus medos, né, com que eu supere, com que eu encerre ciclos. Porque ela é educadora, ela é uma grande educadora. Obrigada a todos.